Meus queridos filhos e filhas, paz em seus corações. Hoje vamos abordar um tema que toca profundamente muitas almas, mas que raramente é discutido com a seriedade que merece. Os ataques espirituais, durante o sono, e os pesadelos que perturbam nas noites. Quantos de vocês já acordaram no meio da noite, sentindo um peso inexplicável no peito? Quantos já experimentaram aquela sensação de presença opressora no quarto, mesmo estando sozinhos? Quantos já foram atormentados por pesadelos tão vívidos que, mesmo após despertar, o medo permaneceu como uma sombra sobre o dia? Se identificou com alguma dessas experiências? Quero que saiba, você não está sozinho, não está imaginando coisas, e acima de tudo, não está desamparado. Há um motivo espiritual profundo para esses ataques, e há também proteção divina disponível para você. Sou o Bispo Luiz Gabriel, e ao longo de décadas, acompanhando pessoas em suas jornadas de transformação espiritual, tenho observado como esses fenômenos noturnos podem afetar profundamente nossa paz, nossa saúde e nossa capacidade de avançar em nosso caminho de desenvolvimento. Deixe um comentário agora mesmo, compartilhando se você já passou por alguma dessas experiências. Sua história pode trazer conforto a outros que estão assistindo e se sentem isolados em suas lutas noturnas, o que muitos chamam de ataques espirituais durante o sono. São manifestações de uma batalha espiritual real, um conflito entre as forças da luz que buscam nos elevar e as forças das trevas que tentam nos manter presos em padrões de medo e limitação. Compreender a natureza desse conflito espiritual é o primeiro passo para transformar essas experiências perturbadoras em oportunidades de crescimento e fortalecimento interior. Hoje, vou compartilhar com vocês sabedoria ancestral combinada com entendimentos espirituais profundos sobre como não apenas se proteger desses ataques, mas como transformá-los em catalisadores para seu despertar espiritual. Se este conteúdo ressoa com você, por favor deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas que precisam desta mensagem de esperança e empoderamento. Antes de falarmos sobre proteção, precisamos entender por que o adversário espiritual escolhe justamente o período do sono para seus ataques mais intensos. Esta compreensão não vem do medo, mas do conhecimento que nos empodera. O sono não é apenas um estado de descanso físico, é um momento sagrado em que nossa alma se conecta mais diretamente com o reino espiritual. Durante o sono, as barreiras entre o mundo material e o espiritual se tornam mais tênues, e nossa consciência opera em diferentes níveis. Há 4 razões principais pelas quais o inimigo ataca durante o sono. Durante o sono, nossa mente consciente, com seus mecanismos de defesa e filtros racionais, está temporariamente suspensa. É como se as muralhas que mantemos erguidas durante o dia fossem parcialmente baixadas. Neste estado de vulnerabilidade, tornamo-nos mais suscetíveis a influências espirituais, tanto positivas quanto negativas. O adversário, sempre buscando brechas em nossa armadura espiritual, aproveita este momento de guarda baixa para tentar implantar pensamentos de medo, dúvida e desânimo que afetarão nossa vida desperta. O sono é um tempo designado por Deus para nossa restauração, não apenas física, mas também espiritual. É durante o sono que muitas vezes recebemos direção, inspiração e revelação divínica. Sonhos podem ser canais de comunicação espiritual. Como vemos em inúmeros relatos bíblicos, o inimigo sabe disso e busca interromper esta comunicação divina. Ao provocar pesadelos, insônia ou sono agitado, ele tenta bloquear a recepção de mensagens divinas que poderiam guiar e fortalecer nossa jornada espiritual. O Criador estabeleceu o ciclo do sono como um tempo de renovação e restauração. Durante o sono profundo, não apenas nosso corpo se recupera, mas nossa alma é revigorada. Um sono tranquilo e reparador nos prepara para cumprirmos nosso propósito com energia e clareza. O adversário, sabendo disso, ataca durante o sono para roubar esta renovação. Quando acordamos exaustos após uma noite de perturbações espirituais, nossa eficácia no cumprimento de nosso propósito é significativamente reduzida. O medo é a ferramenta mais poderosa do inimigo. Quando experimentamos terror durante o sono, seja através de pesadelos, paralisia do sono ou sensações de presença maligna, menos este medo frequentemente persiste durante o dia, afetando nossas decisões, relacionamentos e nossa conexão espiritual. Um homem que acompanhei por anos sofria de pesadelos recorrentes, onde era perseguido por figuras sombrias. Este terror noturno havia se transformado em uma ansiedade constante durante o dia, impedindo-o
de avançar em sua jornada espiritual. Somente quando compreendeu a natureza destes ataques e implementou as práticas de proteção que compartilharei hoje, conseguiu libertar-se deste ciclo de medo. Você está começando a compreender por que o inimigo escolhe o período do sono para seus ataques. Deixe um comentário com a palavra compreensão se esta explicação traz clareza para suas experiências. E não se esqueça de deixar seu like para que possamos levar esta mensagem a mais pessoas que precisam deste entendimento. Uma das armas mais poderosas contra ataques espirituais durante o sono é a oração. Não uma oração mecânica ou apressada, mas uma comunicação sincera e profunda com o divino antes de entregar-se ao sono. A oração antes de dormir estabelece uma cobertura espiritual sobre você, sua família e seu lar. É como erguer um escudo protetor que o adversário não pode penetrar. Compartilho agora uma oração que tem ajudado milhares de pessoas a transformar suas noites de terror em períodos de paz e renovação espiritual. Pai Celestial, eu te ao sono, entrego também meu espírito, alma e corpo à tua proteção divina. Que tua luz envolva este quarto e este lar, não permitindo a entrada de qualquer influência que não venha de ti. Que teus anjos façam guarda ao redor de minha cama, protegendo-me de todo mal e perturbação. Durante esta noite, que meu espírito seja renovado em tua presença. Que minha mente seja purificada de todo medo e ansiedade, e que meu corpo encontre o descanso perfeito que tu preparaste. Se sonhos vierem, que sejam portadores de tua sabedoria. Irá se despertar durante a noite, que seja para sentir tua presença amorosa. Agradeço por tua proteção constante e por teu amor que nunca falha. Em teu nome poderoso, oro. Amém. Esta oração não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de fé e confiança no poder protetor do Altíssimo. Ao pronunciá-la com sinceridade e fé, você está ativamente participando de sua proteção espiritual. Muitos que sofriam com ataques noturnos encontraram grande benefício em estabelecer um pequeno altar de oração próximo à cama, um espaço dedicado à conexão espiritual antes do sono. Este não precisa ser elaborado. Pode ser simplesmente uma pequena mesa com uma Bíblia, um diário de oração, e talvez uma vela representando a luz divina que dissipa toda escuridão. O ato de dedicar alguns minutos neste espaço antes de dormir, em oração consciente e leitura de textos sagrados, cria uma transição espiritual poderosa entre as atividades do dia e o tempo sagrado do sono. Uma senhora que sofria de paralisia do sono recorrente por mais de 20 anos, relatou que, após estabelecer esta prática de oração noturna por apenas 2 semanas, experimentou pela primeira vez em décadas noites completamente livres de ataques. Você já tem o hábito da oração antes de dormir? Deixe um comentário com oração noturna se você se compromete a implementar esta prática a partir de hoje. Em meus anos de estudo e prática espiritual, descobri que o sono é muito mais que um simples período de descanso físico e portal para dimensões espirituais mais profundas, um tempo sagrado onde podemos acessar sabedoria e cura que não estão prontamente disponíveis durante o estado de vigília. Quando entramos no estado de sono, especialmente no sono profundo e no sono REM, onde ocorrem os sonhos, nossa alma tem a oportunidade de se comunicar mais diretamente com o reino espiritual. É por isso que em todas as tradições espirituais, sonhos são reconhecidos como possíveis veículos de revelação divina. No entanto, este mesmo portal que permite acesso à sabedoria divina também pode se tornar uma via para influências espirituais negativas, especialmente quando estamos passando por períodos de crescimento espiritual, cura, ou quando estamos prestes a entrar em um novo nível de propósito e missão. Pense nisso. Quando você está prestes a dar um passo significativo em sua jornada espiritual, seja iniciar um novo ministério, liberar um padrão limitante ou expandir sua influência para o bem menos, é justamente quando as resistências espirituais tendem a se intensificar. Os grandes homens e mulheres de fé, ao longo da história, relataram períodos de intensos desafios espirituais noturnos, justamente antes de suas maiores realizações e avanços no reino espiritual. Essas experiências não eram punições ou sinais de fraqueza, menos eram evidências de que estavam na direção certa, avançando contra as forças que tentavam impedir seu progresso. Um dos casos mais notáveis que acompanhei foi de um jovem pastor que, após decidir iniciar um ministério de libertação em uma área dominada por práticas espirituais negativas, começou a experimentar ataques noturnos intensos. Inicialmente, interpretou isso como um sinal para desistir. Ao compreender a natureza espiritual destes ataques,
e aplicar as técnicas de proteção que compartilharei com vocês hoje. Ele transformou estas experiências em confirmação de seu chamado e fortalecimento de sua autoridade espiritual. Você está começando a perceber como esses desafios noturnos podem ser sinais de que você está no caminho certo, não no errado? Deixe um comentário com a palavra portal espiritual, se esta perspectiva traz uma nova luz para as suas experiências. E se este conteúdo está sendo valioso, por favor, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Agora, vamos às estratégias práticas de proteção espiritual. Como um jardineiro prepara o solo antes do plantio, precisamos preparar nosso campo espiritual antes do sono. Estas técnicas foram refinadas ao longo de décadas de trabalho com pessoas de todas as idades e contextos. Os 30 minutos antes de dormir são sagrados. É neste período que estabelecemos as condições espirituais para a qualidade de nosso sono, e Sonros cria um ritual que inclua desconexão gradual de estímulos mundanos, notícias negativas, redes sociais, conflitos, leitura de textos sagrados que elevam sua vibração espiritual, prática de gratidão, relembrando pelo menos 3 bênçãos do dia, oração de proteção e entrega declarações de fé e autoridade espiritual. Uma prática poderosa é a oração de cobertura espiritual. Sente-se confortavelmente na cama, feche os olhos e respire profundamente. Visualize a luz divina descendo sobre você, envolvendo-o completamente. Declare em voz audível: meu corpo, minha alma e meu espírito estão cobertos pelo sangue precioso do Cordeiro. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhum ataque espiritual prevalecerá contra mim nesta noite. Durma em paz perfeita, guardado pelo poder do Altíssimo. A intenção espiritual que recomendo estabelecer é: entrego-me ao sono em perfeita paz e confiança. Meu ser está protegido pelo poder do Altíssimo. Recebo apenas influências que vêm do trono da graça. Desperto renovado, inspirado e fortalecido para cumprir meu propósito divino. Você já tem um ritual de preparação espiritual para o sono? Deixe um comentário com o ritual sagrado se você se compromete a implementar esta prática a partir de hoje. Espaço físico onde dormimos tem uma dimensão espiritual que afeta profundamente nossa experiência durante o sono. Nossos ancestrais na fé sabiam disso intuitivamente e dedicavam especial atenção à preparação espiritual do espaço de descanso. Santifique seu ambiente de sono, faça uma oração de limpeza espiritual sobre o quarto, declarando-o como território santo. Elimine ou reduza a presença de objetos que possam ter conexões espirituais negativas. Considere usar símbolos de fé significativos para você como lembrete visual de proteção. Mantenha o quarto limpo e organizado, livre de acúmulos desnecessários. Toque músicas de adoração suavemente antes de dormir para estabelecer uma atmosfera espiritual positiva. Uma prática simples, mas eficaz, é aspergir água abençoada nos 4 cantos do quarto enquanto declara: este é um lugar santo, consagrado ao Senhor. Nenhuma força das trevas tem permissão para operar aqui. Este é um santuário de paz, renovação e comunhão divina. Esta é uma das estratégias mais poderosas que descobri e que tem ajudado incontáveis pessoas a transformar experiências de terror noturno em oportunidades de crescimento espiritual. Se você acordar durante um ataque, seja paralisia do sono ou um pesadelo intenso, imediatamente ative sua autoridade espiritual. Em vez de reagir com medo ou pânico, declare sua posição espiritual. Mesmo que não consiga mover-se ou falar audivelmente como na paralisia do sono, declare internamente com toda convicção: em nome do Altíssimo, eu ordeno a toda a presença das trevas que se afaste agora mesmo. Este corpo, esta mente e este espírito são templo do Espírito Santo. Eu tenho autoridade sobre você. Vá agora e não retorne. Esta declaração de autoridade espiritual interrompe imediatamente o ciclo de medo e reafirma sua posição como filho amado do Altíssimo, investido de poder e autoridade sobre as forças das trevas. Um jovem pastor que acompanhei sofria de paralisia do sono recorrente há anos. Após aprender esta técnica, relatou que na primeira vez que a aplicou, a sensação de presença ameaçadora se dissipou instantaneamente, e ele experimentou uma onda de paz que o envolveu completamente. O que antes era seu maior terror tornou-se uma oportunidade para exercer sua autoridade espiritual. Você já experimentou algo semelhante? Compartilhe sua experiência nos comentários, e se este conteúdo está sendo valioso, mostre seu apoio com um like. Uma descoberta fundamental que fiz ao longo dos anos é o poder da oração intercessória na batalha contra ataques espirituais durante o sono. Quando outros intercedem por nós, uma cobertura espiritual adicional é estabelecida.
Os ataques noturnos prosperam no isolamento e no segredo. Quando compartilhamos nossas lutas com intercessores fiéis e permitimos que eles se posicionem na brecha por nós, quebramos o poder do isolamento e ativamos uma dimensão poderosa de proteção espiritual. Identifique 2 a 3 pessoas que possuem maturidade espiritual e vida de oração consistente. São discretas e mantêm confidencialidade. Compreendem a realidade da batalha espiritual. Tenha um coração compassivo, livre de julgamento. Compartilhe com este círculo suas experiências de ataques noturnos e peça especificamente que orem por sua proteção durante o sono. Estabeleça um compromisso de comunicação regular para que eles saibam quando os ataques se intensificam ou diminuem. Um grupo de intercessão que formei há alguns anos começou com apenas 3 pessoas, orando especificamente por aqueles que sofriam com ataques noturnos. Os resultados foram tão extraordinários que hoje este ministério de intercessão cresceu para mais de 50 intercessores dedicados, que se revezam em turnos de oração 24 horas por dia. O que começou como um pequeno grupo de apoio tornou-se um poderoso exército espiritual, testemunhando libertações extraordinárias de pessoas que sofriam há décadas com ataques durante o sono. Você tem seu círculo de intercessão? Se não, comece a formá-lo hoje mesmo. E se este vídeo está ajudando você, compartilhe-o com as pessoas que você gostaria de ter em seu círculo de intercessão. Para casos de ataques espirituais, persistentes e severos durante o sono, tenho observado resultados extraordinários. Através da combinação de jejum e oração específica de libertação, jejum não é apenas uma prática religiosa, é uma ferramenta espiritual poderosa, que sensibiliza nosso espírito e fortalece nossa autoridade espiritual. Quando jejuamos com propósito específico de libertação, abrimos canais espirituais, que frequentemente permanecem bloqueados em nossa rotina normal. Para aqueles que enfrentam ataques noturnos persistentes, recomendo um período de 3 dias, de jejum parcial do nascer ao pôr do sol, acompanhado de oração intencional e leitura de textos sagrados sobre proteção e libertação. Durante este período, dedique 3 momentos específicos do dia à oração focada em libertação. Leia em voz alta textos sagrados sobre proteção divina. Evite entretenimentos e distrações mundanas. Mantenha um diário de suas percepções espirituais, se possível. Tenha alguém jejuando em concordância com você ao final do 3º dia. Realize uma oração final de libertação, declarando com autoridade espiritual sua libertação completa de todo ataque noturno. Muitos testemunham uma transformação dramática após este período de consagração. Uma mulher, que acompanhei, havia sofrido com ataques noturnos por mais de 15 anos, tendo consultado inúmeros especialistas sem resultados. De 3 dias de jejum e oração, experimentou sua primeira noite de sono, verdadeiramente pacífico, em mais de uma década. Esta libertação não foi temporária. Menos 3 anos depois, ela continua desfrutando de noites tranquilas e restauradoras. Você está disposto a dedicar 3 dias para sua libertação espiritual? Deixe um comentário com jejum de libertação se você se compromete com esta prática. Como saber se você está avançando em sua jornada de libertação dos ataques espirituais durante o sono? Existem indicadores claros que tenho observado em pessoas que conquistaram vitória nesta área. Redução gradual na intensidade e frequência dos ataques noturnos, aumento na capacidade de exercer autoridade espiritual. Durante episódios desafiadores, transformação de pesadelos em sonhos de vitória e superação, insights espirituais significativos começam a emergir durante o sono. Melhora na qualidade geral do sono e na sensação de renovação espiritual, ao despertar capacidade crescente de discernir a origem espiritual de diferentes experiências. Durante o sono, desenvolvimento de uma vida de oração mais profunda e eficaz. Um dos indicadores mais profundos de libertação é quando você começa a reconhecer que o inimigo perdeu o acesso que antes tinha à sua vida durante o sono. Os ataques que antes eram frequentes tornam-se raros, e quando ocorrem, você os enfrenta com confiança e autoridade, não com medo e desespero. Uma jovem que acompanhei por anos sofria de terrores noturnos desde a infância. Após aplicar consistentemente as práticas espirituais que compartilhamos, ela me disse algo que nunca esquecerei. Bispo, eu costumava temer a noite como se fosse meu inimigo. Agora vejo-a como um tempo sagrado de comunhão com o divino. Você está percebendo sinais de libertação em sua própria jornada? Compartilhe nos comentários qual aspecto desta abordagem mais ressoou com você. E não se esqueça de deixar seu like para apoiar este canal. É importante reconhecer que,
Como em qualquer jornada de libertação espiritual, haverá momentos de intensificação dos ataques, antes da vitória completa. Você pode implementar todas estas práticas e ainda assim experimentar episódios intensos de ataques durante o sono. Quando isso acontecer, e digo quando, é crucial manter uma perspectiva de fé e perseverança. Em minha jornada acompanhando pessoas em processos de libertação espiritual, observei que a persistência na fé é o que distingue aqueles que alcançam libertação completa daqueles que permanecem presos em ciclos repetitivos. Cada intensificação dos ataques frequentemente indica que o inimigo está fazendo um último esforço desesperado antes de perder completamente o acesso à sua vida. É como se estivesse perguntando: quão determinado você está em sua busca por libertação completa quando enfrentar uma intensificação dos ataques? Reafirme sua posição espiritual e sua autoridade em Cristo. Intensifique suas práticas de proteção espiritual, oração, jejum, intercessão. Declare com ainda mais convicção sua libertação, mesmo que a evidência visível ainda não tenha se manifestado. Busque apoio espiritual adicional, tanto de seu círculo de intercessão, quanto de líderes espirituais maduros. Mantenha um registro de cada vitória, por menor que pareça-me. Homem que acompanhei por anos havia feito grande progresso em sua libertação de ataques noturnos. Então, após um período de 3 meses completamente livre de ataques, experimentou uma noite de terror tão intensa quanto as piores que já havia vivido. Inicialmente interpretou isso como fracasso e regressão. No entanto, ao aplicar estes princípios e perseverar na fé, descobriu que esta intensificação final surgiu justamente na véspera de um avanço espiritual significativo em seu ministério. O que parecia derrota era, na verdade, o prelúdio de sua vitória final e completa libertação. Você está pronto para perseverar na fé, mesmo diante de intensificações temporárias? Deixe um comentário com persistência na fé, se este é seu compromisso. Após a libertação dos ataques espirituais durante o sono, muitas pessoas experimentam uma dimensão completamente nova: o sono como um tempo de comunhão profética com o divino. Ao longo da história sagrada, vimos relatos de como Deus se comunicou com homens e mulheres através de sonhos e visões noturnas. Esta não é uma realidade apenas do passado distante. É um privilégio disponível para todos que purificam e consagram seu tempo de sono. Para aqueles que desejam não apenas proteção, mas também comunhão profética durante o sono, recomendo estas práticas antes do dormir. Faça uma oração específica convidando a presença divina para falar através de sonhos e visões. Mantenha um diário profético ao lado da cama para registrar imediatamente qualquer sonho ou impressão. Ao despertar, desenvolva o hábito de perguntar especificamente por direção divina sobre situações específicas antes de dormir. Cultive um coração receptivo e obediente às direções recebidas. Compartilhe com discernimento as revelações recebidas, buscando confirmação de conselheiros espirituais. Madurazum, pastor que acompanhei por anos, havia sofrido intensamente com ataques noturnos. Após sua completa libertação, começou a receber sonhos proféticos tão precisos e poderosos que transformaram completamente seu ministério. O que antes era seu maior tormento tornou-se seu canal mais claro de direção divina. Você deseja experimentar esta dimensão profética do sono? Deixe um comentário com sonhos proféticos, se este é o desejo de seu coração. Agora, meus queridos filhos e filhas, chegamos ao momento da verdade. O conhecimento espiritual sem aplicação é como uma semente que nunca é plantada. Seu potencial permanece adormecido. Quero que você implemente hoje mesmo estas práticas. Não amanhã, não quando se sentir pronto, mas imediatamente após este vídeo. Dia 1. Estabeleça seu ritual de preparação espiritual para o sono. Reserve 30 minutos antes de dormir como tempo sagrado. Elimine distrações e estímulos mundanos. Pratique a oração de cobertura espiritual. Dia 2. Santifique seu ambiente de sono. Faça uma oração de limpeza espiritual sobre seu quarto. Remova objetos que possam ter conexões espirituais negativas. Introduza elementos que promovam paz espiritual. Dia 3. Inicie seu diário de experiências espirituais. Coloque-o ao lado da cama. Registre suas experiências imediatamente. Ao despertar, anote cada vitória. Por menor que pareça. Dia 4. Pratique a técnica da autoridade espiritual. Se despertar durante um ataque, declare imediatamente sua autoridade, rejeite o medo e afirme sua posição espiritual. Registre os resultados pela manhã. Dia 5. Camise e fermar. Seu círculo de intercessão. Identifique pelo menos uma pessoa para interceder por você. Explique sua situação e peça oração específica para proteção durante o sono. Estabeleça um compromisso de comunicação regular. Dia 6.
Realize um dia de jejum parcial por sua libertação. Abstenha-se de alimentos do nascer ao pôr do sol. Dedique 3 momentos específicos à oração focada em libertação. Declare com autoridade sua libertação completa dia 7. Avalie seu progresso e testemunhe. Revise seu diário de experiências espirituais. Note mudanças na qualidade de seu sono e bem-estar espiritual. Compartilhe seu testemunho para fortalecer outros. Este plano de 7 dias é apenas o início. As transformações mais profundas ocorrem com prática consistente e fé perseverante. Você está comprometido com este plano de 7 dias? Deixe um comentário com COMP, ROM, IEC, EC ou 7 dias. Se está pronto para esta jornada de libertação, meus queridos filhos e filhas da luz, chegamos ao final desta jornada de compreensão e libertação dos ataques espirituais durante o sono. Mas, lembre-se, este não é o fim, menos é apenas o início de sua jornada de vitória e comunhão espiritual mais profunda. Que compartilhei com vocês hoje não são teorias abstratas ou superstições. São verdades espirituais comprovadas, refinadas através de décadas de ministério com pessoas reais, que transformaram seus maiores tormentos noturnos em oportunidades de crescimento e comunhão espiritual. Ao implementar estas práticas, você não está apenas se protegendo contra ataques espirituais. Está reivindicando um aspecto fundamental de sua herança espiritual, o direito a noites de paz, renovação e comunhão divina. Imagine despertar cada manhã completamente renovado, com insights divinos que emergiram durante o sono, livre de medos e opressões e profundamente conectado com sua fonte espiritual. Este não é um sonho distante, é seu direito como filho amado do Altíssimo, herdeiro de todas as promessas de proteção e paz. Se este conteúdo tocou seu coração, peço 3 ações específicas. Deixe seu like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam desta mensagem de esperança e libertação. Compartilhe com pelo menos uma pessoa que você sabe que está enfrentando ataques espirituais. Durante o sono, inscreva-se aí no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que nutrem sua jornada espiritual. Mais importante, comece a aplicar hoje mesmo o que aprendeu. Como sempre digo, a verdade espiritual só se torna sua quando você a vive. Nos comentários, compartilhe qual prática você vai implementar primeiro. Estou ansioso para acompanhar seus testemunhos de libertação e vitória. Sou o Bispo Luiz Gabriel, e até nosso próximo encontro. Lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esta não é apenas uma promessa poética, menos é uma realidade espiritual disponível para você esta noite. Mas